última mensagem, no domingo à noite, nós falamos sobre contentamento. Hoje nós vamos continuar desenvolvendo um pouco mais esse tema, só que de uma perspectiva mais negativa. Nós vamos falar do oposto do contentamento. Vamos falar sobre murmuração. Então, o tema da nossa mensagem é compreendendo a murmuração. Queria perguntar para você: você se acha uma pessoa murmuradora, uma pessoa reclamona? Eu li uma história durante essa semana que me fez pensar muito sobre isso. Eu li a respeito de um monge chamado João, e esse monge ele entrou dentro de um monastério, e esse monastério era chamado Monastério do Silêncio. A prática era ficar calado. Eu sei que muita gente ia sofrer muito nesse monastério, né? E quando ele encontrou com o abade, no seu primeiro encontro, o abade falou para ele: você está entrando em um monastério de silêncio, então você só pode falar alguma palavra aqui quando você for requisitado. Passaram-se 5 anos, o abade chamou o João e disse: você está 5 anos aqui no nosso monastério, você tem direito a dizer 2 palavras. E ele disse: cama dura. E o abade disse: me perdoe, nós vamos então organizar a sua cama e tal, desculpe. Passou-se mais 5 anos, ele voltou no abade de novo. Passou-se 10 anos que você está aqui com a gente, você está de parabéns, e você tem direito a mais 2 palavras. E ele disse: comida fria. Me desculpe, nós vamos então providenciar uma comida quentinha para você. Passou-se mais 5 anos, 15 anos, o abade chamou ele e disse: você tem direito a mais 2 palavras. E ele disse: eu desisto. E o abade disse: ainda bem, porque desde que você chegou aqui, a única coisa que você faz é reclamar. Tem muita gente, irmãos, que é parecido com esse abade, com esse monge João. Toda vez que abre a boca para reclamar. Enquanto, irmãos, o contentamento, ele revela uma profunda confiança em Deus. Uma pessoa murmuradora, ela demonstra ter uma alma perturbada. É incrível que toda pessoa murmuradora, ela sempre tem a prática de colocar nos outros a culpa da sua própria infelicidade. Mas quando a gente vai para a Sagrada Escritura, olhar o que a Bíblia diz sobre contentamento, olhar o que a Bíblia diz sobre murmuração, a gente descobre que murmurar não é uma coisa simples. Quando você encontra uma pessoa que está murmurando bastante, há uma indicação de que ela tem um problema sério no seu coração. Então é por isso que nós estamos olhando esse tema, nós estamos consultando o que a Bíblia tem a nos ensinar a respeito desse assunto. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta que fala sobre contentamento, mas ela também nos alerta para o perigo da murmuração. Então, esta noite eu quero responder essas perguntas. O que é que está por trás de toda murmuração? O que é que há no espírito, no coração, no interior de uma pessoa que vive a reclamar? É por isso que o nosso tema hoje vai ser esse tema investigativo. Nós vamos ler o que a Bíblia tem a nos dizer sobre o coração, a alma, o interior de uma pessoa sempre insatisfeita. Então vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler o verso 14 ao verso 16. Nós vamos introduzir com a leitura desses versos. Filipenses 2, verso 14 ao verso 16. Veja o que a palavra de Deus nos diz nessa passagem. Diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta,
na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então quero chamar sua atenção para essa expressão, verso 14: fazei tudo sem murmuração. A palavra murmuração, irmãos, no idioma em que o Novo Testamento foi escrito, o idioma grego, é uma figura de linguagem chamada onomatopeia. Alguém lembra aí daquelas aulinhas de português, quando você estudou figuras de linguagem e estudou uma figura chamada onomatopeia? Você lembra o que é isso? Então a onomatopeia é aquela figura de linguagem em que você imita um som, um barulho. Um exemplo de onomatopeia é tic-tac. E o texto, a palavra murmuração, ela é uma onomatopeia. A palavra, como ela é dita na língua grega, ela soa como se fosse um murmúrio. A palavra é assim, ó: gongusmos, gongusmos, gongusmos. Vamos falar todos juntos? Várias vezes assim: gongusmos, gongusmos, gongusmos. Continuem. Estão vendo? Deixa de gongusmos. É o que Paulo está falando. Então aqui, irmãos, é uma onomatopeia. E essa palavra ela é muito repetida na Bíblia. Você que acompanhou a série de pregações que nós fizemos na vida de Moisés, você vai notar quantas vezes essa palavra é usada para falar do comportamento de Israel. Israel estava sempre murmurando, Israel estava sempre reclamando. Mas antes da gente entrar no texto, deixe-me dizer para vocês o que não é gongusmo, o que não é murmuração. Primeiro, murmuração não significa que você é proibido de compartilhar os seus problemas. Murmuração não significa que você pode chegar para uma pessoa madura na fé e dizer: irmão, ora comigo sobre isso, eu estou com esse problema, me ajuda. O próprio apóstolo Paulo, nós vemos ele pedindo orações para que Deus abençoe o trabalho dele, ele muitas vezes dizendo das dificuldades que ele enfrentava no seu trabalho missionário. Então murmuração não significa que você não pode dividir os seus problemas. E murmuração também não significa que você não pode suplicar, derramar o seu coração diante de Deus. Você pode fazer, você deve fazer isso. 1 Pedro 5, verso 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então não é isso que o texto está falando. Na verdade, irmãos, há uma maneira de você dividir as suas aflições com Deus e com os irmãos, que pode ser feita reverentemente, com espírito de submissão, crendo na bondade e na soberania de Deus. Mas tem uma outra maneira que é cheia de desgosto, que é cheia de mágoa, que entristece Deus e faz mal para a sua alma. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, vamos olhar nesse texto 3 revelações que a Bíblia faz sobre uma pessoa que murmura. Então, em primeiro lugar, uma pessoa que murmura é uma pessoa que tem coração doente. Você vai ver que muito do que a Bíblia fala de murmuração tem mais a ver com o que está dentro de você do que com o que você propriamente fala. Então uma pessoa que murmura é uma pessoa de coração doente. Verso 14, nós lemos: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Então, irmãos, murmuração demonstra maldade, corrupção no coração. Note que no verso 15, ele associa a expressão murmuração a 2 outras palavras: irrepreensíveis e sinceros e inculpáveis. Então, em outras palavras, o apóstolo está dizendo assim: você quer viver uma vida sem repreensão? Você quer viver uma vida na qual você tem sinceridade? Você quer viver uma vida sem falsidade diante do Senhor? Você quer viver uma vida onde você vive sem repreensão, sinceramente, sendo inculpável diante de Deus? Ele diz: faça tudo sem
Murmuração. Então uma pessoa que vive murmurando, ela está manifestando no seu coração falta de sinceridade. Ela está assumindo um comportamento passível de repreensão. O modo, irmãos, como o apóstolo Paulo escreve aqui, é que ele diz que você pode fazer até as coisas corretas murmurando. Ele diz assim, fazei tudo sem murmurações. Isso indica que haviam pessoas que estavam fazendo tudo, estavam fazendo as coisas que deveriam fazer, estavam fazendo aquelas coisas que Deus requer que se faça, mas eles estavam fazendo com murmuração, estavam fazendo desgostosos, estavam reclamando. E ele diz, não faça isso. Então, irmãos, o que ele está dizendo é que é possível você obedecer a Deus, você fazer a coisa correta, você fazer aquilo que Deus requer de você, emburrado, de cara feia, gongusmando, usando aqui a palavra do apóstolo Paulo. E isto, irmãos, não é piedade, isto não é santidade. Na verdade, quando você vive a sua vida realizando aquelas coisas que Deus quer que você realiza, reclamando, você está manifestando um comportamento espiritual perigoso. Olha o que ele disse no verso 16, ele diz assim: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Isso aqui está ligado à questão da murmuração que ele acabou de falar. Então ele fala, se você está murmurando, primeiro, você não está preservando a palavra da vida em você. A palavra de Cristo não está habitando ricamente no seu coração, porque quando a palavra de Deus é rica no nosso interior, nós não vivemos reclamando da vida, nós não vivemos reclamando das coisas que acontecem. E ele coloca, irmãos, essa colocação aqui em um tom de preocupação. Ele diz assim, para que eu não me glorie de que eu corri em vão entre vocês. Então ele estava vendo tanta reclamação naquela comunidade, que ele começou a pensar assim, eu estou começando a achar que o trabalho todo que eu fiz em vocês, tudo que eu preguei, tudo que eu ensinei, tudo que eu escrevi para a edificação de vocês, eu estou com medo que isso se perca. Eu estou com medo que a minha estada entre vocês, ensinando a palavra de Deus, se torne vã, porque tudo que vocês estão fazendo com murmuração e contenda. Imagina, irmãos, o peso que esse missionário está carregando no seu coração. Ele diz, eu estou com medo por vocês. Tudo que eu fiz aí vai se tornar inútil, se vocês não pararem de fazer o trabalho de Deus com reclamação. Irmãos, a murmuração é contrário à santidade. São duas coisas que não tem como andar junto. Ou você é santo diante do Senhor, ou você é murmurador. Se você olhar no versículo 12, ele está falando de santidade, quando diz assim, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então a exortação desse parágrafo que nós estamos lendo é uma exortação de santidade. E entre muitas exortações de santidade que ele está dando, ele fala isso: parem de murmurar, parem de murmurar, porque quando vocês estão murmurando, estão manifestando que vocês não têm coração sincero. Quando vocês estão murmurando, vocês estão se tornando pessoas repreensíveis diante de Deus. A lição aqui, irmãos, para a gente é que murmuração não é uma coisa à toa. Eu sei que tem pessoas que são viciadas em murmurar. Eu sei que existem pessoas que murmuram até sem motivo. Mas toda vez que você murmura, você não está murmurando contra pessoas e circunstâncias, você está murmurando contra Deus, porque Deus é o autor da sua história. Deus é que está realizando tanto o querer como o próprio realizar, segundo a sua vontade. Se você ler comigo Êxodo capítulo 16, deixe marcado aí o texto de Filipenses, mas leia comigo apenas um versículo de Êxodo 16, capítulo 16 de Êxodo, é o capítulo em que o povo de Israel está pedindo carne.
Eles estão pedindo carne e pão. E Moisés começa a ficar preocupado, porque eles não param de reclamar. E quando você chega no verso 8 do capítulo 16, ele diz assim, Êxodo 16, verso 8: prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra Ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Então o povo aqui, a gente poderia dizer que, estritamente falando, eles não estavam falando contra Deus. Eles estavam falando contra os líderes, Moisés e Arão. Eles chegaram para Moisés e Arão e disseram: Moisés e Arão, vocês nos trouxeram para esse deserto, não tem carne para comer, não tem pão para comer, nós vamos morrer de fome. E Moisés recebe aquela murmuração e diz: vocês não estão falando contra nós, vocês estão falando contra o Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que Deus ele tem prazer em atender às nossas necessidades, mas Ele fica indignado com a nossa murmuração. Quando você está murmurando, saiba disso, você está atraindo o juízo de Deus para a sua vida, você está atraindo indignação de Deus para você, porque quando você murmura, você está se comportando como se a sua sabedoria fosse maior que a sabedoria de Deus. É como se você dissesse: Senhor, eu sei o que é melhor para a minha vida, o Senhor não sabe aquilo que é o melhor para a minha existência, eu sei o que eu preciso para viver e ser feliz nesse mundo. Então é por isso que nós estamos falando que por trás de toda murmuração sempre existe um problema espiritual mais profundo. Agora pense em você, quantas vezes você andou murmurando essa semana? O celular que caiu, o trânsito que fez você perder seu tempo, o preço dos alimentos que aumentou, você sofreu alguma injúria, você sofreu com uma doença. Irmãos, as pessoas pensam que nós reclamamos das coisas ruins da vida porque essas coisas nos causam infelicidade, e que a reação natural quando eu estou infeliz é reclamar. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que você reclama porque as coisas dão errado. A Bíblia diz que você reclama porque você é infeliz. Não é que essas coisas tornam você infeliz, é simplesmente essas coisas descortinam o seu coração, que já é um coração infeliz, e simplesmente faz brotar aquilo que você já é. Você já é insatisfeito, você já é infeliz, você não é pleno em Deus, você não é contente em Deus. E essas pequenas circunstâncias que acontecem todo dia, elas servem apenas para provar o quanto você está distante de Deus, o quanto você não tem sido pleno nele, o quanto essas coisas estão afetando a sua vida e mostrando o seu caráter, que é um caráter infeliz. É por isso que nós estamos dizendo, por trás da murmuração tem um problema maior, tem um coração doente, tem uma vida que não está sendo aperfeiçoada na santidade. Então essa é a primeira conclusão que nós chegamos lendo essa passagem. Tem mais uma ideia que eu quero compartilhar com vocês. A segunda ideia é que a murmuração, além do coração doente, ela também manifesta uma falta de identidade. Falta de identidade. Vamos voltar lá para Filipenses capítulo 2. Deixa eu mostrar para vocês o que eu quero dizer com falta de identidade. Vamos ler o verso 14 e a primeira parte do verso 15. Ele diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Agora veja essa frase: filhos de Deus. Veja essa ligação, irmãos. Não murmurar
ser filho de Deus. É como se o apóstolo intentasse dizer assim: se você está murmurando, você está se comportando como se você não fosse filho de Deus. É por isso que eu estou dizendo que é uma crise de identidade, porque é degradante para a sua posição de filho de Deus. Não combina com quem você é, não combina com a posição que Cristo colocou você depois da sua conversão. É como se ele dissesse que a murmuração é o comportamento natural de um incrédulo, é o que se espera de um incrédulo, porque o incrédulo não possui aquele princípio que dá significado à vida, por isso ele reclama de tudo, ele é sempre satisfeito. Mas você que é filho de Deus, você tem tudo o que precisa. Então você não pode viver murmurando. Ser filho de Deus não combina com murmuração. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a Bíblia fala que você é filho de Deus, ela quer dizer que existe uma infinidade de riquezas do alto que estão disponíveis a você. E pelo fato de você ter toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo, como diz Efésios capítulo 1, isso deveria dar para você um tipo de serenidade, um tipo de paz interior, que só pode ser visto no coração de quem tem Jesus, que não é parte da vida do incrédulo. É uma derrota para a gente, irmãos, quando diante de uma tribulação, de uma provação, nós reagimos, nós agimos iguais ou até piores do que os incrédulos fazem. Sem esperança, sem conforto, sem alegria, sem algo que dê significado à vida. Nós poderíamos comparar uma pessoa que vive murmurando, sendo cristão, sendo um filho, uma filha de Deus, a uma criança que é filho de um rei riquíssimo e que de repente o brinquedinho que ele estava ali brincando caiu e quebrou, e ele começa a chorar e começa a ficar emburrado. Ele não lembra de quem ele é, ele não lembra de quem é o pai dele, ele não lembra das riquezas que estão ao seu dispor, ele simplesmente olha para aquele probleminha. Então é uma crise de identidade. Eu creio que faria muito bem para você, um bom exercício espiritual, para você que gosta de murmurar, ou que se pega murmurando sem perceber, pensar na sua identidade. Quando chegar a tribulação e vir aquele ímpeto de reclamar, você parar um pouco e perguntar: poxa, mas deixa-me ver, quem sou eu? A Bíblia diz que eu sou um pecador, e como pecador eu mereço naturalmente a ira e a indignação de Deus. Eu mereço o inferno, a punição eterna. Então qualquer coisa que eu padeça nesse mundo é muito menor do que aquilo que de fato eu mereço, não é isso? Você perguntar: mas quem sou eu? Eu não sou só um pecador, eu sou um pecador remido. Isto é, Cristo pagou por mim o preço. Tudo que eu merecia sofrer por conta do meu pecado, Ele padeceu na cruz, Ele morreu no meu lugar. E a Bíblia diz que Ele era um inocente, que Ele recebeu um castigo que Ele não merecia. Isso significa que todas as aflições que eu padeço no mundo, elas são muito menores do que aquelas que Cristo padeceu na cruz para me salvar. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou um pecador, eu sou remido, mas eu também sou templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Não sabeis vós que sois santuários de Deus? Mas o que significa, irmão, ser habitado pelo Espírito Santo? Vocês lembram que Jesus Cristo chamou o Espírito Santo de consolador, de ajudador? Isso significa que você não está sozinho nas aflições. Isso significa que você tem um auxiliador, você tem uma pessoa que está com você. Significa que você pode passar pela tribulação mais difícil nesse mundo, mas você tem alguém que acompanha você, e você tem uma pessoa que vive dentro de você, e que ela pode abrir os olhos da fé, e você enxergar as situações de provações com significado. Você olhar para si mesmo e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor tem um plano para isso, eu sei que existe um propósito bom e soberano por trás de cada providência amarga que o Senhor permite que chegue à minha vida. Então, irmãos,
ser filho de Deus. Ser filho. Quem sou eu? Eu sou pecador? Eu sou remido? Eu sou habitado pelo Espírito Santo? Mas a Bíblia ainda fala de uma coisa maravilhosa que você tem. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 3. Se a gente pensasse mais nesse texto, talvez a gente não murmuraria tanto. 1 Coríntios capítulo 3. Verso 21. Até o fim do capítulo ele diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Tudo é vosso. Você está vendo por que você não pode reclamar? Porque tudo é seu. Ele está falando que as coisas que nós temos no mundo hoje, elas são nossas. Pensa nas constelações, nas galáxias. Por que Cristo fez tudo isso? Ele fez por você também. E ele diz ainda das coisas do futuro. É tudo seu. Imagina que você fosse uma pessoa que recebeu a notícia de que você precisava fazer uma viagem para uma cidade para receber uma herança milionária. Tinha lá alguns milhões te esperando. Aí você pega seu carro, 150 por hora, pega a estrada atrás de receber os seus milhões. Quando falta 1 quilômetro para você completar a sua viagem, seu carro quebra. Estava velho, só falta 1 quilômetro. Esse 1 quilômetro você vai ter que descer do carro e completar andando. Eu pergunto, você ia ser infeliz? Você ia descer reclamando? Eu, irmão, sinceramente eu deixava o carro com a chave, com tudo. Quem quiser leve, eu vou correr, eu quero pegar a minha herança. Então pense nisso, você é filho de Deus. Nós acabamos de ler, irmãos, tudo é seu. Toda a herança é sua. Então pare de reclamar. Haja como se fosse um filho de Deus. Não fique olhando para a situação do seu carrinho que acabou de quebrar, mas pensa na herança que você tem lá na frente, que é só você caminhar mais alguns quilômetros e você vai ter posse dela, e você vai ser plenamente feliz com Cristo. Por que você fica reclamando se Cristo já deu todas as coisas por você? Então, irmãos, as tribulações desse mundo não são nada comparado com a herança que nós temos para receber. Terceiro lugar, o que é que a murmuração demonstra? Mau testemunho. Um coração murmurante é um coração que representa muito ruim o nome de Cristo aqui na terra. É um coração que não faz mal só a si, ele faz mal para a alma dos outros também. Veja o que Paulo falou, verso 14, volte lá para Filipenses. Vamos ler o 14 e o 15. Ele diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então ele diz: olha, pare de murmurar, não é só por causa do seu coração, é porque você vive no meio de uma geração corrupta, uma geração de pecadores, uma geração, ele chama de pervertida. Então Paulo, irmãos, ele muda aqui meio o foco, ele para de falar só no indivíduo, mas ele começa a falar das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que não são
convertidas. Ele está dizendo, olha, a murmuração não prejudica só você não, a murmuração ela prejudica as pessoas. Se fôssemos colocar em sentido positivo, poderíamos dizer, o contentamento, ele não faz bem só para o seu coração não, o contentamento ele impacta a vida das pessoas que estão vivendo ao seu redor. Então, se você viver com contentamento, viver sem murmurar, ele diz, você resplandece a glória de Deus no meio das pessoas. É isso que ele diz no verso 15, quando ele diz, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, quando você tem contentamento, quando você é satisfeito em Deus, quando você vive a vida sem reclamar, é como se você fosse uma luz de Deus, de Cristo, brilhando no meio das trevas que nós estamos. Então, murmuração, irmãos, tem uma implicação evangelística, tem uma implicação missionária. Viver murmurando, viver nas trevas, ele está dizendo que quando você vive murmurando, você está ofuscando aquela glória, aquela beleza de Deus que devia resplandecer nos olhos dos incrédulos. Então a obra da evangelização, a obra de fazer o nome de Deus conhecido, ela é prejudicada quando as pessoas olham para nós que temos Cristo e nos veem sempre reclamando, emburrados, indignados com a sorte que temos. Eles olham para a nossa vida e veem que não há diferença nenhuma da deles, que a mesma falta de esperança que eles têm, nós temos também. Eles veem que a mesma descrença no cuidado, no amor de Deus que eles têm, nós também o temos. Então você destrói a mensagem do Evangelho que você fala com a sua boca, quando você vive murmurando. Isso é muito óbvio, irmãos. Como é que você vai ensinar uma pessoa a confiar em Deus se você não confia? Como é que você vai dizer assim, Deus ele é maravilhoso, ele escreveu uma história especial para a gente, se tudo que você faz é reclamar da sua história? Como é que você vai dizer que aqueles que estão em Cristo são verdadeiramente felizes, porque só Deus é que pode preencher aquele vazio que tem no coração de todo homem, se você é uma pessoa todo o tempo infeliz? Como é que você diz que Deus é bom, se com o seu murmúrio você sempre está insinuando que Deus é mau? Então, irmãos, a murmuração ela tem essa implicação. Ela não torna você diferente do mundo, ela torna você igual ao mundo. E eu penso que o que o apóstolo está tentando dizer para essa igreja é que nós temos que oferecer algo diferente para o mundo. As pessoas têm que olhar para a nossa vida e ver a gente resplandecendo. Eles têm que olhar para a nossa vida e ver que nós temos uma satisfação em Deus que independente de tudo que acontece não pode ser roubado. Então a exortação para você é essa: pare de murmurar, não só pelo bem da sua alma, mas pela saúde da alma das outras pessoas também. Caminhando aqui para a nossa conclusão, eu acho que é bem oportuno a gente lembrar da frase mais conhecida de Agostinho de Hipona. Eu coloquei aí para vocês. A frase diz assim: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Então, irmãos, nesse mundo que a gente vive, cheio de inquietação, tristeza, decepção, faz muito bem para você lembrar da frase do Agostinho. Qual é a sua maior necessidade? É de um emprego melhor? É de aumentar um pouco a sua renda? É de ter um pouco mais de saúde, beleza, jovialidade? É isso que vai trazer felicidade para você? Agostinho, que foi um homem que viveu a sua vida correndo atrás de prazeres, ele descobriu, irmãos, que a única coisa que traz sossego para um coração inquieto é descansar no Senhor. O que você está precisando então? Você está precisando mais de Deus, da presença de Deus, de comunhão com Deus, de vida de oração, de
de você beber das Escrituras todos os dias, de você experimentar Deus, a presença do Espírito Santo, aprender a ter desejo por Deus, ânsia pelas coisas espirituais. Sabe por que você precisa disso? Porque quando você é plenamente satisfeito em Deus, essa satisfação, ela esmaga, ela sufoca a murmuração. Você não encontra palavras de murmúrio em quem é satisfeito. Não existe murmuração em coração de gente que é pleno. E o que faz você pleno não são as coisas desse mundo, é Deus. Então busque a Deus. Se arrependa nesta noite de todas as palavras de murmuração que você tem dito. Peça perdão, é uma ofensa contra Deus. Deus fica desagradado com isso. Isso prejudica a sua alma, isso prejudica a alma de outras pessoas. Você só vai encontrar paz quando você aprender a descansar no Senhor. E a última palavra, faça uma resolução hoje à noite. Em vez de murmuração, ações de graças. Em vez de reclamar, dizer obrigado. Lembra de Jó? Nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em vez de reclamação, ações de graças. Está saindo de casa, o pneu está murcho. Ó Senhor, obrigado porque eu tenho um carro. Tanta gente aí, Senhor, que não tem, que anda a pé, no sol, ônibus lotado. Então você tem um mau patrão, está pegando no seu pé, você não acha que não está sendo bem remunerado? Senhor, obrigado porque eu tenho um emprego. Você está vendo nos jornais, são 3.000 pessoas por dia que perdem emprego no Brasil. Aprenda a ser grato. Um colega meu estava dizendo semana passada que construiu uma casa e há pouco tempo apareceu uma goteira, e ele, por causa das muitas ocupações, não estava cuidando da goteira, e a esposa dele estava reclamando: olha essa goteira, essa maldita goteira. E ele disse assim: minha filha, nós só temos problema de goteira porque nós temos uma casa para morar. Porque se a gente morasse lá embaixo do viaduto, não ia ter nenhum problema. Você já percebeu que a gente reclama pelas bênçãos que a gente pediu? Você pede alguma coisa, você pede um filho. Senhor, eu quero ter um filho. Mas quando o filho está acordado de madrugada, você reclama. Então, em vez de reclamação, ações de graças. Aprenda a ser grato. No meio de uma doença, Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito para isso. A tua palavra me diz, Senhor, que por trás de todo acontecimento difícil da minha vida, existe um plano perfeito acontecendo, no qual todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama ao Senhor, e eu creio nisso. Ações de graças. Então, em vez de reclamar, gratidão, louvor. Se você fizer isso, você vai ser muito beneficiado. Deus vai olhar para você com muita graça, mas também você vai ter um impacto profundo na vida das pessoas que estão ao seu redor. Que Deus nos ajude, irmãos, a termos contentamento.